Bom, vamos começar a nossa conversa aqui sobre Jesus Cristo, né? Eu quero começar por essa pergunta: Jesus Cristo existiu mesmo? Por quê, gente? Porque nós estamos no ano da fé. A base do ano da fé é o quê? Jesus Cristo. Nós não podemos ter dúvidas sobre Jesus Cristo. Quem foi, quem é Jesus Cristo. Porque se nós não tivermos claramente quem é Jesus Cristo, sabe, a igreja levou 700 anos para vencer todas as heresias sobre Jesus Cristo. Primeiro foi o arianismo, no ano 325, que dizia que o Cristo não era Deus. Então teve o concílio de Nicéia 1, 325, que condenou o Ário e o arianismo. E deu um trabalho tremendo para a igreja. Depois teve o outro lá que disse que Jesus eram duas pessoas, né? O Nestório, o patriarca de Constantinopla, no ano 431. Foi preciso a igreja fazer o concílio de Éfeso. E Nestório dizia que Maria era a mãe do Jesus homem, mas não era a mãe do Jesus Deus. Aí ele diz: para com isso, não existe dois Jesus. Jesus é uma pessoa divina só, que tem duas naturezas. E Maria é Theotokos, mãe de Deus. Do concílio de Éfeso bateu o martelo nisso. Depois houve um outro que disse que Jesus não tinha natureza humana. Era o monofisismo de um tal de Sérgio, patriarca de Constantinopla. Não, Jesus só tem natureza divina, porque a natureza divina engoliu a natureza humana. O Papa Leão Magno foi obrigado a escrever, né, aquele famoso Tomos da Flaviana, lá no concílio de Calcedônia, no ano 451, ele dizia: não, Jesus Cristo tem as duas naturezas. Ele é perfeitamente homem, perfeitamente Deus, senão ele não pode ser o salvador da humanidade. O salvador da humanidade tem que ser homem e tem que ser Deus ao mesmo tempo, porque ele é o pontífice. Depois tem uma outra heresia ainda, lá já no ano 680, o chamado monotelitismo. Aí não é mais monofisismo, uma natureza só. Mono quer dizer um, física quer dizer natureza, monofisismo, uma natureza. Aí vem uma outra heresia, de um outro sujeito, chamado Eutíquez, também de Constantinopla, um monge famoso, que começou a dizer assim: não, Jesus está bem, ele é uma pessoa divina, tem duas naturezas, mas ele não tem duas vontades. Ele só tem vontade divina, ele não tem vontade humana. Foi preciso a igreja fazer um outro, foi o terceiro concílio de Constantinopla, e teve que se condenar o monotelitismo. Teletes em grego quer dizer vontade, mono quer dizer um, uma vontade. A igreja diz: não, Jesus tem duas vontades. Ele tem vontade divina e tem vontade humana. Só que a vontade humana é perfeitamente submissa à vontade divina. Como foi, por exemplo, no Calvário. No Calvário, a vontade humana de Jesus era fugir da cruz. Claro. Ele era homem, sentia medo como homem. Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Porque ele sabia o que ele ia passar. Mas, imediatamente, a vontade humana se submete à vontade divina. Não faça a minha vontade, senão a tua. Aliás, é um ensinamento maravilhoso para nós, né? Não faça a minha vontade, Senhor, faça a tua. Né? E a vontade de Deus foi feita e nós fomos salvos desse jeito. Então, isso foi no ano 680. Então, desde lá dos primeiros séculos, das primeiras heresias, até praticamente o ano 700, a igreja teve que lutar muito. Por quê? Porque Jesus é a base da nossa fé. Se a base da fé for estremecida, se houver dúvida, a fé toda fica comprometida. Então, meus irmãos, a igreja sofreu muito. Houve muitos cismas, o cisma dos monofisistas, o cisma dos monotelitistas, o cisma dos arianos, porque a igreja precisou quem é Jesus Cristo. Então, se você quiser ter uma fé autêntica, eu coloquei tudo isso num livro que eu chamei de Porque Eu Sou Católico. Porque se você quiser ser católico, você tem que entender isso. Porque senão as pessoas fazem perguntas para você, te põe na parede e você não sabe responder. É isso que eu quero, esta aula que eu quero dar aqui hoje. Pode passar para nós.